Estudos brasileiros. Os estudos brasileiros se dão muito pelo que está se posto como reflexão do pensamento nacional, do modo de ser do povo, das problemáticas, da história, tudo que gira em torno do conceito de brasilidade. Por qualquer meio que se possa fazer um esforço de estudar o entendimento do Brasil, dos problemas que hoje passa, também das potencialidades que tem, vai se chegar nesse autor, inevitavelmente. Gilberto de Melo Freire. E essa obra aqui, Ordem e Progresso, é uma das numerosas obras de Freire, né? Escreveu dezenas de obras, e algumas delas muito densas, como é o caso dessa em 2 volumes. É uma obra só em 2 volumes. O ano 1962 é o ano da edição, mas sim, prefácio da 2ª edição, 1962. Vejamos o ano que a obra foi escrita. Acho que 50 e pouco. Não tem aqui na edição aqui, né? Na edição da gráfica. Mas esse é o Freire aí que no final dos anos 50 lança essa obra, e ela é parte de um conjunto tríplice, ao menos, de grandes obras que fazem um primeiro perfil do entendimento do modo de ser brasileiro. Primeiro é Casagrande Senzala, depois Sobrados e Mucambos, e depois esta Ordem e Progresso, né? Ele inclusive elenca, o próprio Freire elenca uma quantidade de obras aqui, ó, essa parte aqui logo na entrada do livro, que ele chama de História da Sociedade Patriarcal no Brasil, aos volumes 1, 2, 3, intitulado Casagrande Senzala, Formação da Família Brasileira sob o Regime da Economia Patriarcal. Aí o volume 2, Sobrados e Mucambos. O volume 3, Ordem e Progresso, né? Sobrados e Mucambos, Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do Urbano. Ordem e Progresso, Processo de Desintegração da Sociedade Patriarcal e Semi-Patriarcal no Brasil sob o Regime de Trabalho Livre. Aspectos de um quase meio século de transição do trabalho escravo para o trabalho livre e da monarquia para a república. Aí deverão seguir os volumes Jazigos e Covas Rasas, Sepultamentos e Comemoração dos Mortos no Brasil Patriarcal e Semi-Patriarcal. Volume 5, Seleção de manuscritos e documentos ilustrativos das relações mais características entre pessoas, grupos e instituições nas sociedades patriarcal e semi-patriarcal no Brasil, nas suas principais áreas e nos seus períodos de integração. Equilíbrio e desintegração nem sempre coincidente nas várias áreas. E o volume 6, dessa História da Sociedade Patriarcal no Brasil, seleção de reproduções de pinturas, mapas, gravuras, e segue um título enorme do que seria essa obra, né? E o volume 7, Bibliografia Geral Índice. Eu nem sei se Gilberto Freire lançou esses volumes todos. A obra dele é muito densa. Eu me dispus há 15 anos atrás fazer um estudo inicial e ainda não concluí esse estudo inicial. Mas eu quero me referir à Ordem e Progresso como sendo um livro muito atual, onde a gente possa fazer leituras críticas, né? Quando eu digo atual, eu digo que é um livro que ele traz o pensamento de muitas pessoas do nosso convívio que estão muito se referendando nos aspectos de um certo modo de nacionalismo e de uma certa república emergente, como é o caso do pouco dessa que trata aqui. Mas eu não me disponho a fazer a leitura crítica da obra, porque não a li ainda. Eu estou me dispondo a lê-la, e aqui fica o convite para que as pessoas com quem eu convivo presencialmente
se deem esse esforço de a gente fazer a leitura de Gilberto Freire, tão importante pensador do modo de interpretar nós brasileiros e brasileiras, e que a gente se dê o trabalho, se dê o esforço de fazer a leitura dessa obra, mas também de fazer a crítica, né? Porque cabe, especialmente hoje no século XXI, cabe uma crítica muito aguda ao Gilberto Freire, ante ao que não está posto em sua obra, né? E em relação a isso, daquilo que não está posto, que me motiva a uma leitura crítica e de afirmar que quem se guia unicamente pelos conceitos estabelecidos no trabalho de Freire está pecando, né? No sentido religioso, mas por assim, tomando emprestados o conceito do sentido religioso, está pecando na interpretação, né, da realidade brasileira, né? E isso me motiva muito a ler essa obra e fazer observações de vida sobre esses aspectos, né? Olha o que diz o prefácio da segunda edição. Eu vou ler alguns trechos aqui do primeiro tomo. Aconteceu com o aparecimento do livro Ordem e Progresso o que o seu autor esperava que acontecesse. O livro no Brasil despertou alguns dos brasileiros de idade provecta, dados à leitura e por vezes à crítica de trabalhos, que sendo de sociologia ou de antropologia, sejam também de literatura histórica. Ele tem esse viés da literatura, né? No prefácio. Com o ensaio Ordem e Progresso, a série de estudos em torno da sociedade patriarcal no Brasil, das suas origens e do seu desenvolvimento, iniciada em 1933 com o ensaio Casagrande Senzala, aproxima-se de conclusão, dentro do plano estabelecido pelo autor. Essa condição se verificará com o ensaio Jazigos e Covas Rasas, cuja publicação deverá ser acompanhada de 3 volumes de material ilustrativo dos assuntos versados nos vários ensaios da série, documentos, mapas, fotografias, caricaturas, acompanhado também da publicação na íntegra de algumas das muitas autobiografias escritas em respostas ao inquérito ou questionário, organizado pelo autor e nas quais sobreviventes da época de transição do Império para a República, estudada nas páginas que se seguem, fixam suas reações aos mesmos estímulos, isto é, as mesmas perguntas. Perguntas de caráter geral e perguntas concretas ou específicas. O Gilberto Freire fez um questionário para as pessoas e a partir desse questionário ele tem informações, né, do período de transição entre a República, entre a monarquia e a República, as pessoas viveram, e ele faz desse material uma das principais fontes de seus estudos, suas conclusões e suas reflexões, né? E assim por diante. É uma obra que mostra muitos aspectos decisivos do que vem a ser a reflexão desses primeiros períodos da República, né? Esses primeiros 30, 40 anos, né? Porque assim ele está, 50 anos, assim ele está no final dos anos 50, e uma obra que ainda é referência para muita gente que hoje está no Brasil se posicionando de modo ativo, de modo atuante, né? E aí cabe essa reflexão, né? Por exemplo, o que ele diz em nota metodológica: esse estudo, Ordem e Progresso, é o terceiro da série iniciada com o ensaio Casagrande Senzala, teve-se sua continuação em Sobrados e Mucambos e será concluída, como já se disse no prefácio, com o ensaio Jazigos e Covas Rasas, atualmente em rascunho a ser publicado brevemente. Constituem os 4 uma tentativa de introdução sociológica e antropológica à história da sociedade patriarcal no Brasil. Esse é o grande conceito que guiou Freire aí por quase 50 anos. Analisemos com probabilidade o presente e melhor compreendemos então o passado para que possamos com segurança projetar para o futuro. Ele vai fazer aqui escrevi em 1924 Vicente Licínio Cardoso, e ele vai fazer uma reflexão nesse sentido.
né? Então, é um conjunto de obras que eles estão em uníssono, né? Deixa eu encontrar aqui um aspecto muito revelador dessa obra que, como eu disse agora há pouco, me motiva a me debruçar sobre ela, a estudá-la, e aí está feito o convite. Bom, aqui no volume 2, ele inicia, né, no capítulo A República de 89 e o Progresso da Miscigenação no Brasil. O Gilberto Freire vai falar nesse capítulo o seguinte: já se sugeriu em capítulo anterior ter havido no Brasil, em consequência da República de 89, progresso de democratização étnica, através das oportunidades não que o 15 de novembro criou, pois elas já eram flagrante realidade, mas, de certo modo, estendeu de ascensão social em geral e especificamente política em particular a homens de cor, a mestiços de africanos, aos próprios negros retinamente pretos, valorizados uns pelas instituições, outros pela sua situação econômica, ainda outros por serviços militares prestados ao novo regime. Dos já valorizados indígenas, pode-se dizer que, sob Floriano, tiveram sobretudo na pessoa dos caboclos, dos brasileiros com algum sangue, mesmo remoto, de ameríndio, nova fase de exaltação, romanticamente patriótica, de suas já de há muito proclamadas virtudes. Foi exaltação essa nova, sob Floriano, desde a Guerra do Paraguai, conhecida entre os colegas conforme, recordam deles, Dionísio Cerqueira, em página de remanescência, por caboclo muito mitrado, semelhante a que seguira a independência quando até brasileiros descendentes só de europeus, caucásicos, de 4 costados e apenas queimados ou amorenados pelo sol do trópico, valeram-se dessa sua melanização por influência de agente exterior, para se dizerem caboclos, e para se proclamarem integrantes do corpo e alma da perfeita condição de brasileiros. O que é que ele fala aqui? Ele, de um modo irônico e bem-humorado, ele diz que algumas pessoas branquelas queimavam do sol, se bronzeavam, por causa disso diziam-se caboclo, né? E a partir disso tinha um prestígio dentro do que é a interpretação do mundo tropical. Mas olha o que diz o Freire aqui, em termos de que a República de 39 traz um progresso de democratização étnica. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Salvo a gente interprete que democratização, ela se diz respeito à melanina. Aí, por certo, a gente vai ter uma amplitude aí de nuances melaninólicas do povo brasileiro, melaninais. Não é verdade que há uma democratização étnica, porque a escravatura, quando ela tem a sua ruptura em 1889, ela não traz uma ampla incorporação do cidadão, da cidadã que estava sendo incorporado ao interpretar do momento como um pátrio, né? E todo um conjunto aí de estruturas de cidadania não lhe era dada a democratização econômica, política, cultural, fundiária, nada praticamente foi posto muito para essas pessoas. Então, o Freire, a princípio, num primeiro momento de aproximação com a obra, fazendo nenhuma primeira leitura exatamente, mas apenas uma observação en passant dos seus textos, tá certo? Ele se posiciona muito numa reflexão, num estudo de um determinado grupo social brasileiro, há que ser as pessoas estabelecidas numa determinada condição econômica confortável, numa condição econômica
material bem assistida e que aí a gente pode situar como sendo os herdeiros, né, os oriundos da aristocracia fundiária, ou da então ascensão da pequena burguesia e da burguesia à época, né, estamos falando dos anos 40, dos anos 50, quando ele faz essa obra. Ele se localiza nos bem situados economicamente do Brasil, e a partir disso ele constrói toda uma obra dele. A primeira observação que faço aqui são dezenas de páginas. O peso do livro está na interpretação e na publicação das entrevistas de pessoas, e ele cita o nome das pessoas que responderam a um questionário, que eu vou ler já o questionário. Do interior da província do Piauí veio Raimundo com seu irmão Cantídio para a província do Maranhão, na qual era presidente um seu tio desembargador. Conheceu em São Luís nova escola primária, a terceira que cursou. Recorda que nesse tempo não se conheciam, ao menos no norte do Império, os atuais cadernos para a aprendizagem dos caracteres do alfabeto e da numeração. O ensino da caligrafia foi ministrado pelo método de cobertura à tinta das letras do alfabeto e dos algarismos, previamente feitos os traços pelas mãos dos professores. O Freire está passando aqui, em muitas das páginas, ele está passando o que ele coletou das pesquisas. Daqui a pouco eu vou ler a pesquisa que ele dirigiu a essas pessoas. Aqui, que mais? Ele está falando aqui de alguém que chama-se Raimundo, né, que veio de Piauí. Aí, ó, Benjamin, né? Aqui então, ele vai citando dezenas de pessoas. Também no ginásio pernambucano estudou Cláudio da Costa Ribeiro, nascido no Recife, em 1873. Isso depois de ter feito os estudos primários na mesma cidade, na escola de mestre Landelino Rocha. O mestre Landelino dava aula a limitado número de alunos na sala da frente do primeiro andar na sua moradia, que era a Rua das Trincheiras, numa época em que algumas das melhores residências até de barões e comendadores, eram no bairro de Santo Antônio e de São José. E vai dizendo as respostas, né, do entrevistado, tá bom? E aí são vários temas que são abordados nesta obra, e cada tema ele é ilustrado, apresentado pelas respostas das entrevistas. Quais seriam esses temas relativos à leitura da República? A República de 89 e a Ordem Social Brasileira. A República de 89 e o Progresso Cultural no Brasil. A República de 89 e o Progresso Cultural no Brasil. Notas. Diz ainda a República, outro capítulo. A República de 89 e a Ordem Étnica. A República de 89 e o Progresso da Miscigenação no Brasil. A República de 89 e a Ordem Econômica. A República e o Progresso Industrial no Brasil. A República, a Ordem Religiosa. A República, o Progresso Católico, e assim por diante são os temas que está traçado, né? Então, é uma obra que a leitura vai nos revelar muitas coisas interessantes, né? Eu já fiz aí uma inferência crítica, né? Essa daqui tem uma aqui que chama atenção também. Uma primeira aproximação, já li, né? Da miscigenação. Bom, mas vamos ao questionário que Freire distribuiu para as pessoas responderem, né? Ele coloca esse questionário na segunda edição, na primeira não tinha. Prefácio, segunda edição.
no finzinho do prefácio, ele diz: a pedido de vários críticos e de alguns leitores, vai aqui publicado o questionário que serviu de base às autobiografias provocadas de que tanto se serviu o autor de Ordem e Progresso na elaboração de seu livro. Pelo que eu pude ver aqui no primeiro contato, todos os 2 volumes está cheio dessas respostas desses quesitos, né? Então é muito importante para a metodologia de Freire essa entrevista. Vamos lá. Nome, lugar onde nasceu, com descrição do mesmo lugar no tempo de sua meninice, escola ou colégio que frequentou, métodos, professores, colegas, castigos, brinquedos, jogos, trotes, livros escolares, estudos de gramática, de caligrafia, de matemática, festas cívicas, etc. Brinquedos, camaradagens, jogos e leituras de menino fora da escola. Quais os seus heróis do tempo de menino? Quem queria ser quando fosse grande? Que mais ardentemente queria ser? Por que se fixou na profissão que veio a seguir? Onde fez os estudos profissionais? E por aí vai, são muitas perguntas, ainda tem outras. Qual a sua atitude de menino, de jovem, homem feito para com A. Paris, B. Europa, C. Igreja Católica, D. Positivismo, E. Darwin, F. As chamados direitos da mulher, G. Os divórcios, H. O clero, o ensino do Brasil, primário, profissional, etc. A oratória, Rui Barbosa em Haia, Rio Branco, o Barão, Nietzsche, Karl Marx, Auguste Comte, Spencer. Quais as danças ou modinhas de sua predileção no tempo de rapaz? Frequentava café ou confeitaria, restaurante ou hotel, clube, seus alfaiates ou modistas. Bom, aí a gente vê que é uma obra que interpreta a elite e a classe média, não mais que isso. Né? É uma obra deficiente do Brasil. Né? Uma obra deficiente, que tem o seu valor, que tem o seu lugar na história da interpretação do Brasil, que merece todo o respeito, mas ela não trata, ela não reflete sobre uma realidade que já ocorre, que são os grotões de pobreza, que são as perseguições por puro racismo, por puro sadismo, tão alimentado em 380 anos de escravatura nesse país, e que a República, com os ideários libertários de igualdade, de fraternidade, do iluminismo, que traz que todos os cidadãos e cidadãs são iguais, já não tem mais a monarquia, a realeza como entes de seres superiores enviados por Deus, que durante muitos séculos foi proclamado em toda a Europa, que nós aqui no Brasil temos como referência, como um berço, os valores europeus, e são todos iguais, porém 380 anos de escravatura gera uma cultura de perseguição, de preconceito, de ódio, que agora, em 2019, no século XXI, continua viva, continua ainda atual. O que é que Gilberto Freire diz em Ordem e Progresso sobre o racismo brasileiro e sobre as mazelas que o período escravocrata gerou numa população desabastecida que já veio trazida à força, né, para o país trabalhar com sua força muscular. Bom, à primeira vista nós não vimos nada, né? Fizemos um folheado da obra, tá certo? Só aqui tem umas 2 horas se dedicando a essa obra aqui para olhar, né? Uma leitura dinâmica, passando as páginas, olhando o título de cada capítulo, né? E conhecendo de Freire, a gente sabe que ele muito pouco vai citar sobre o aspecto da escravatura que gerou essas dificuldades imensas que ainda hoje o Brasil tem e que estão sendo pensadas ainda de uma maneira tardia. Né? Então, vamos ficar
o refletir, fica o convite, fica o refletir, para a gente juntas, possamos fazer uma crítica mais contundente a essa obra, ao tempo de compreendê-la como sendo uma obra de um extrato socioeconômico do Brasil, não só socioeconômico, a leitura da sociologia brasileira, mas de um tipo específico de brasileiro e de brasileira, né, que é aquele que admite, que aceita a lógica escravocrata, digamos assim, a grosso modo, né, não a questiona nos devidos reclames que pede o questionar essa instituição tão nefasta. Então, está feito o convite, quem quiser se forçar junto comigo, por favor, entre em contato comigo. E também aqui um livro que vai guiar, entre outros, mas esse que vai guiar também a leitura de Freire, é o de Hannah Arendt. Essa é uma filósofa, é falecida, é uma filósofa, acho que é alemã, mas ela vive no pós-guerra na Europa, né? Ela encontra sua maturidade intelectual no pós-guerra na Europa, 45, né? Pós-guerra. E ela se dispõe a fazer uma reflexão sobre a natureza humana e vai questionar todo um andamento aí do pensamento do ser humano, né? Filosofia do ser humano. Haja visto que todo europeu, o mundo todo, mas o europeu mais precisamente porque em loco, se deparou com a ascensão nazista nos anos 30 e pôs em xeque, né? Questionou toda a construção civilizatória que a Europa tinha feito durante séculos e séculos, né? Por mais períodos que tivesse de questionar, mas o nazismo foi uma ameaça de fim da cultura europeia muito grande, né? Como é que pode, né? Como é que pode tanta cultura descambar numa coisa dessa, né? E ainda é um fenômeno que intriga muita gente, que faz refletir. E a Hannah Arendt, ela dá algumas pistas, ou ela sugere uma linha de reflexão de como reinterpretar-se, digamos, o agir político do ser humano. É outra obra que eu também estou iniciando leitura. Aqui na introdução, né, que é no comecinho dessa obra, que chama-se Origens do Totalitarismo, olha só o que ela diz. Este livro foi escrito com mescla do otimismo temerário e do desespero temerário. Ela vai escrever isso em 1950. Afirma que o progresso e a ruína são duas faces da mesma medalha, que ambos resultam da superestimação, não da fé. Foi escrito com a convicção de serem passíveis de descobertas os mecanismos que dissolveram os tradicionais elementos do nosso mundo político e espiritual num amálgama, onde tudo parece ter perdido seu valor específico, escapando da nossa compreensão e tornando-se inútil para fins humanos. A privacidade de ceder ao processo de desintegração converteu-se em tentação irresistível, não somente porque este processo assumiu a espúria aparência de necessidade histórica, entre aspas, necessidade histórica, mas também porque os valores em vias de destruição começaram a aparecer inertes, enxangues, inexpressivos e reais. A convicção de que tudo o que acontece no mundo deve ser compreensível, pode levar-nos a interpretar a história por meio de lugares comuns. Compreender não significa negar os fatos, o chocante.
Compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito e generalidades que diminuem o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção, e resistir a ela, qualquer que seja. Né? Então aqui, Hannah Arendt é uma obra que vai me auxiliar aqui no estudo crítico, entre outras, de Gilberto de Melo Freire, Ordem e Progresso. Né? Então, convidado aí as pessoas aqui que é presencial, viu? O estudo é presencial. A gente vai ver o local, provavelmente é a biblioteca pública aqui do município, para que a gente, durante um dia na semana, começo da noite, a gente sente-se, reflita, estude, pesquise sobre essa sugestão de obra.